Irmãos, eu quero dizer o seguinte, que eu estou um pouco afônico e também com a minha garganta travada um pouco. Então, se eu der umas tossidas aí, os irmãos não levem em consideração, tá? E eu quero confessar um pecado aqui agora. Eu, por conta da minha garganta ruim, também do frio intenso, e eu imaginei que ia ter pouca gente na igreja, eu pensei, bom, vou adiantar o culto, vou dar uma cortada na palavra e vou adiantar o culto, Mas o Espírito Santo, depois que eu verbalizei isso para alguém, o Espírito Santo falou assim, eu achei que o culto era para mim, não para as pessoas. Então, eu peço perdão a Deus por pensar assim. A gente às vezes quer ajudar, quer fazer as coisas, mas então vai ser no ritmo que tem que ser, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir então, nós estamos na série, Jesus, e hoje nós vamos falar sobre o verbo eterno, ok? Essa série, irmãos, eu tenho certeza que vai ajudar você a compreender Jesus, quem é Jesus, né? Tem muita coisa boa para frente que vai vir aqui. Então vamos lá, mesmo assentado, mas em reverência ao nosso Senhor, João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, ok? Pode apagar isso aqui para mim, por gentileza, para aparecer melhor ali. É uma delas ali. Aí, tá bom. Aí ajuda a enxergar melhor ali. Vamos lá, meus irmãos. João, capítulo 1, versículo 1 a 13, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Obrigado a Deus pela sua palavra, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, me ajude, Deus, a compartilhar aquilo que só o Senhor pode falar aos nossos corações. Senhor, que essa palavra traga, Deus, vida no coração dos meus irmãos, e que nós possamos ser praticantes daquilo que o Senhor falar conosco através dela, e que cada um, Deus, possa receber essa palavra de forma que ela dê frutos em nossas vidas. É o que eu peço a tua orientação, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, certa vez, um grupo de amigos conversava animadamente, enquanto estava viajando aí nas estradas lindas, né, do interior dos Estados Unidos, e quando eles viram o Senhor parado à beira do caminho, daquela rodovia, e decidiram então se informar, né, e perguntaram para aquele senhor, Senhor, onde é que essa estrada vai dar? E o homem que estava ali retrucou, para onde vocês querem ir? E o menino, um dos moços, disse, olha, a gente não sabemos ainda. E daí ele pegou e disse, então também não interessa para onde ela está indo. Quando você não sabe o caminho, qualquer lugar serve. Mas quando olhamos para o autor da Bíblia,
não se parece nada com aqueles amigos. O Senhor, o nosso Senhor, conduziu o autor deste evangelho, que vamos estudar, dando-lhe um alvo bem definido, para que possamos perseguir essa estrada, de conhecer melhor, meus irmãos, o Senhor Jesus. João, ele tinha um alvo: apresentar a Jesus como Ele é. O Evangelho de João, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, ele foi escrito mais ou menos por volta de 75 a 85 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, a pedido do povo grego, que queria conhecer um pouco mais, sobre o nosso Redentor. Nessa ocasião, João estava ali com Maria, pois Jesus confiou a sua mãe, a João, ali por conta da crucificação. E nesse evangelho, João, então, ele registrou 7 sinais milagrosos que evidenciam, praticados por Jesus, que evidenciam a divindade reivindicada pelo próprio Jesus, porque ele dizia: eu sou. E quando ele dizia eu sou, essa expressão revela que ele era o próprio Javé no Novo Testamento. Lembra quando ele apareceu para Moisés na sarça ardente e ele diz: eu sou o que sou, E Jesus falava isso. Então, além de tudo isso, meus irmãos, João deixou aqui explícito, que o desejo dele era provar essa divindade de Deus. Quando a gente abre lá em João capítulo 20, versículo 30 a 31, ele vai dizer: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. Além disso, João mostra também no seu evangelho a realidade física de Jesus, a fome, a dor, o cansaço, a morte do Deus encarnado, que possuía as mesmas limitações humanas que nós. Nós vimos semana passada que ele era 100% Deus, mas 100% homem. E dessa maneira João então nos traduziu o real significado da expressão: o Verbo se fez carne. Ok? O Verbo eterno de Deus, ele entrou no tempo e no espaço do homem, do ser humano. Nós vimos que esse verbo, ele era desde o princípio. João começa o seu evangelho falando que no princípio de todas as coisas, quando ele afirma que no princípio era o verbo, ele está referindo-se o quê? A Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. O salmista, no Salmo 90, versículo 2, ele diz, que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Deus já estava lá, ok? E esse Deus, João fala que ele é distinto do Deus Pai. O texto indica que o Verbo era uma pessoa distinta, e que ele estava com Deus desde o começo. Mas depois João mostra que esse Verbo era Deus. Mas ele estava distinto de Deus, e agora João diz que esse Verbo era Deus. Não parece aqui uma bela e aparente contradição? Afinal, o Verbo estava com Deus ou o Verbo era Deus? No seminário, quando você faz seminário, os professores vêm com essa pegadinha, O Verbo é Deus, o Verbo estava com Deus. Nós podemos dizer com certeza e afirmar com toda certeza que as duas coisas juntas. Ele estava com Deus, mas também ele estava com Deus no sentido de ser uma pessoa distinta, mas também ele era Deus, pois ele tinha a mesma essência, o mesmo status, o mesmo poder, a mesma sabedoria. Não era um Deus de qualidade inferior, um Deus de segunda classe. Não, Jesus, antes de ser homem, ele já existia na eternidade, ele estava com Deus, ele era Deus. E apesar de ser distinto de Deus, ele era o mesmo Deus. Embora fossem pessoas distintas,
eles tinham capacidades e moralidades iguais. No capítulo 17, meus irmãos, de João, relata que Jesus vivia junto de Deus, desfrutando da mesma glória, tendo com o Pai o mesmo peso. Assim, ambos tinham poder, ambos eram autossuficientes, ambos eram bondosos, ambos eram eternos, onipresentes, oniscientes, onipotentes, e juntos, embora fossem, e tudo isso juntos, embora fossem pessoas distintas. E em outras referências nas Escrituras, nós vemos que eles eram 3 pessoas. A mensagem do Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem sozinho, havia mais 2 pessoas envolvidas, o Espírito Santo de Deus e o próprio Senhor Jesus. E essa pessoa, conforme João está nos dizendo, que ele era o Verbo. E é sobre isso que eu quero falar sobre o Verbo hoje, parar um pouquinho sobre toda aquela história e me fixar um pouco hoje nesse Jesus, o Verbo. E uma das coisas que eu queria dizer para você é que sobre a obra desse Verbo, desse Jesus, ele era o intermediador da criação. Para nós termos uma ideia quem era Jesus, o versículo 3 e 4 de João, que você está com a sua Bíblia, espero que seja com a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante. O texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus foi o intermediador da criação do mundo, e nada existiu sem que ele tenha participado. Foi Deus quem planejou, mas foi Jesus que executou essa criação. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Em Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus deu existência ao mundo físico e ao mundo imaterial que hoje existe. Jesus é o nosso Big Bang da ciência. Ele criou, ele foi a explosão da vida, ok? E essa vida é vida e luz, porque no versículo 4, se você acompanhar na sua Bíblia, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Falando sobre esse verbo, desse Jesus, meus irmãos, encarnado, Jesus diz que ele concedeu vida. Ele foi o intermediador que não somente deu vida, mas também ele trouxe luz a todos os homens. Luz essa que diferencia, meus irmãos, dos demais elementos da criação, que nos diferencia dos demais elementos da criação. Jesus nos criou com uma capacidade racional, de convivermos com ele, de compreendermos, de digerirmos, de obedecermos a sua mensagem e de decidirmos se queremos ou não andar com Deus. O livro de Gênesis registra, meus irmãos, que após a cada dia de criação, Deus classificava aquele dia como bom, que ele acabava de criar. Deus fez o homem, Deus fez o primeiro dia e foi muito bom. Deus fez o homem e foi muito bom. Apesar disso, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, tendo as características de Deus, trazendo em si a mente de Deus, possuindo condições, meus irmãos, de captar o que Deus tinha para dizer, o homem, para quem Deus tinha um projeto de viver com ele, da mesma maneira, que ele vivia no relacionamento com a Trindade, meus irmãos, esse homem ganhou a luz, ele teve a luz. Jesus introduziu o homem no mundo com a luz, porque o homem estava em trevas. Por isso, meus irmãos, houve uma nova realidade. Versículo 5 desse capítulo nós lemos, lê aí, João fala das trevas, mas ele não entra em detalhes sobre elas, porque
não é o assunto do momento. O assunto de João é descrever quem era Jesus antes da encarnação. Ele não explora a questão das trevas, mas no versículo 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vivíamos sem luz, Deus trouxe a luz, e essa luz resplandeceu em nós. O que é as trevas? Colossenses 1:23 diz, meus irmãos, que do império das trevas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui então nós vemos uma nova realidade na vida do homem. Quando as Escrituras falam em trevas, ela não está falando apenas da questão diabólica, mas ela está falando do obscurecimento mental. Essa luz que foi trazida a nós foi a maneira que Deus fez com que nós pudéssemos olhar para Ele. Quando ele fala em trevas, a Bíblia ela está falando de uma questão de distanciamento de Deus, de um comprometimento moral longe de Deus. Na queda adâmica, as trevas entraram no coração do homem que se afastou de Deus. Lá em Gênesis 1, logo que o homem peca, ele cai, porque Deus havia dito para esse homem que certamente ele morreria se ele comesse daquele fruto. E na sequência do pecado, Deus então, na variação do dia, vai passear pelo jardim, e quando o homem ouve a sua voz, ele esconde-se, ele se mantém atrás da luz, e aí então começa as trevas. Quando João declara as trevas não prevalecem, ele quer dizer que as trevas não conseguiram cooptar, meus irmãos, a mente de Deus, e nem puderam resistir à luz de Deus. Porque quando a luz de Deus entra, as trevas batem em retirada. E todos nós, quando fomos criados, nós temos essa luz, uma centelha dela, uma luz interior. Apesar de Deus ter se manifestado ao longo da história, aqueles que foram criados por Ele como uma luz, muitos desses não entenderam o propósito de Deus, não entenderam esse Deus. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 19, diz que porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Está dizendo que a realidade desse texto é que, independentemente da oportunidade e de acesso a pregadores da palavra de Deus, os profetas do Antigo Testamento, todo homem já foi criado com um certo conhecimento de Deus, uma luz interior. Mas ele vai muito mais além. Qualquer pessoa mais incomunicável que esteja pode, meus irmãos, diante desse mundo, olhar para a criação, olhar para aquilo que Deus fez e reconhecer que existe o verbo, existe razão por detrás dessa criação. É isso que fala Romanos capítulo 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Há uma centelha dentro do homem, seja ele alcançado por Deus ou ainda não, há uma centelha, e esse homem é indesculpável, porque a natureza, o mundo manifesta, queridos irmãos, que há um Deus. E se é possível alguém buscar a Deus as suas limitações, Deus diz que não, aqueles que não faz, não tem desculpa. O versículo 21 de Romanos diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então Paulo aqui nesse texto de Romanos esclarece que um homem já foi criado, meus irmãos, foi criado, só um pouquinho que deu aqui. O homem foi criado, meus irmãos, já com essa centelha de Deus sobre os nossos corações. Só um pouquinho, irmãos, que eu estou com um tablet novo aqui do meu rascunho, e o meu pifou para ajudar hoje. Aqui, deixa eu voltar lá.
Então Paulo esclarece que esse homem já foi criado com algumas luzes de quem é o nosso Criador e o nosso Senhor, mas que em algum momento da sua vida, esse homem, no momento dessa criação, esse homem olha para tudo isso e ele ignora que Deus existe. E quando você ignora que Deus está em algo, que você sabe que Deus está, você obscurece o seu entendimento, os seus pensamentos, e cada vez mais você começa a rejeitar a Deus. E declara, portanto, Deus declara, portanto, essa pessoa indesculpável. Então a mensagem do Evangelho de João ensina que a luz veio ao mundo, e ela estava no mundo, mas as trevas cegaram o homem pecador e eles não captaram a mensagem de Deus. E Deus então envia os profetas. A luz de Deus estava no profeta no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e no versículo 6 diz que um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele foi enviado para dizer: a luz está aí. E João no grego, meus irmãos, significa presente de Deus, e foi um presente. Deus estar no meio, encarnar como homem, no meio do ser humano, foi um presente do Pai, para que pudéssemos ter vida. Deus usou um homem, apenas um homem, para revelar seu Filho e mostrar que quem é Deus, e o plano de Deus, e o propósito de Deus na nossa criação. João, e esse João Batista, tá, meus irmãos? Não é o Evangelho de João aqui, o escritor. E esse homem, João Batista, ele não falava de visões, ele não fez nenhum milagre, ele apenas foi um homem simples, enviado por Deus. Ele não foi o único, ele foi o último no Novo Testamento, mas ele não foi o único no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias, capítulo 7, versículo 25 e 26 diz: desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Ainda em Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis reunir-nos os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. A luz interior estava piscando, mas esses homens resolveram não olhar para esse Deus que estava os chamando. O homem enviado por Deus, João, veio como um presente de Deus para anunciar mais uma vez acerca desse Deus eterno, desse Deus que entrou no tempo humano, desse Deus que criou todo o propósito para a vida de cada um de nós. João não era luz, mas veio para falar dessa luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, diz a palavra, a luz que estava vindo, que estava presente em todo o mundo. E João então diz que nós temos, diante dessas observações que eu falei, nós temos duas respostas. A primeira resposta é uma resposta negativa. Versículo 10 na sua Bíblia, olha aí, de João 1. Ele estava no mundo, o mundo foi criado por ele, mas não o conheceu. O capítulo 1 do livro de Isaías cita, meus irmãos, que os bois conhecem o seu possuidor, os jumentos a sua manjedoura, mas que Israel não conhece o seu Deus. O versículo 11 de João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para que eram seus. Essa palavra seus, do grego, ele veio para aqueles que eram suas coisas, ou seja, pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Mas essas coisas não o receberam. Deus não criou esse mundo, meus irmãos, para depois abandoná-lo. Ele esteve presente, ele manifestou-se a todos os homens, mas aqueles que foram criados por eles não deram ouvidos e permaneceram indiferentes a esse Deus. Eles, mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, os homens já repudiavam os profetas.
Nós, homens e mulheres, somos criados com capacidade de chegar até Deus, mas através dos nossos corações pecaminosos, endurecemos os nossos corações e cada vez mais nos tornamos indiferentes a Ele. Apesar disso, Deus, por intermédio dos seus pregadores, dos seus profetas, Ele dá o seu recado, e Ele diz que aquele que recebe será feito filho de Deus. E aí então vem a resposta positiva. Como nós poderíamos recebê-lo? Em primeiro lugar, nós podemos nos certificar, meus irmãos, que independentemente de onde moramos, de quão perto ou longe estamos da civilização, se pedirmos ao nosso Senhor que se manifeste a nós, Ele de alguma forma, meus irmãos, Ele vai manifestar, tenha ou não alguém perto, um pregador, um evangelista, aonde quer que nós estejamos. Um exemplo, se um índio, lá no interior de Roraima, olhar para a natureza e pensar, puxa, há alguém por trás dessa criação, dessa natureza, e esse índio clamar, e buscar o Deus verdadeiro, que não seja o sol, a lua, os animais, você pode ter certeza de que Deus enviará uma pessoa para completar a mensagem que o índio começou a captar, e fará com que ele saiba que Deus o ama, e que ele pode viver perto dele como um filho. É assim que as coisas acontecem. E como o versículo 13 diz, o meio pela qual nós podemos dar essa resposta positiva, a viabilização disso, o versículo 13 mostra que não depende do sangue da família, não depende o qual você pertence, da linhagem tua, se você é crente, se seu pai e sua mãe é crente, se você não é, se você não pertence a você essa questão de ser filho de Deus. Os judeus, meus irmãos, eles se orgulhavam de ser descendentes somente das sementes de Abraão. Jesus disse, olha, até dessa pedra eu posso me tornar filho de Abraão. Mas depende do sangue de Jesus Cristo. Não depende do sangue, da genética das pessoas. Depende apenas do sangue de Jesus. Não depende da vontade da carne. Ou seja, o reino de Deus não será alcançado pela vontade do homem, mesmo que esse homem seja forte, mesmo que esse homem tenha domínio sobre a sua família, mesmo se esse homem, essa mulher, vá com frequência à igreja, leia bastante a Bíblia, isso não será, não terá influência, meus irmãos, porque depende somente de Deus, a salvação. Conta-se que, uma certa ocasião, uma pessoa andava por uma praia num país comunista, onde o evangelho não entra, e ele achou um pedaço de uma página da Bíblia, na praia, na qual leu, e disse Deus. E essa pessoa perguntou, Deus fala? E a partir daí começou a orar, pedindo para que o Senhor falasse com ela, e essa pessoa foi salva. Apesar da indiferença do homem em relação a Deus, aqueles que o recebem têm autoridade de se tornarem filhos de Deus, e isso significa adoção. Nós fomos enxertados na videira, porque ele veio para aqueles que eram seus, os judeus, o povo israelita. Mas nós fomos adotados, e para entender melhor essa questão de adoção, meus irmãos, nós precisamos reportar ao conceito antigo da sociedade judaica, quando qualquer pessoa podia ser adotada. Até os filhos naturais poderiam ser adotados. Aliás, esses não tinham direito à herança antes de passar pela experiência da adoção. E a adoção podia ser tanto de um filho natural como de um estranho. E o fator importante, meus irmãos, nessa questão dessa pessoa adotada, é que ela passava a ter condições de cumprir com o propósito que o pai lhe deixava. Então, quando João fala que nós fomos feitos filhos de Deus, ele enfatiza que nós fomos adotados pela família de Deus, e nós não ganhamos simplesmente o nome do pai, o sobrenome do pai, na nossa certidão de nascimento, mas ganhamos todos os direitos de herdeiros de Deus, com o direito
a tudo aquilo que Deus quer conceder ao seu povo. Quando você se torna filho de Deus, você passa a fazer parte da herança do próprio Deus. A história da raça humana é marcada pela presença do homem rejeitando a chamada de Deus. E nós temos que ser sinceros, meus irmãos, nossa história é repleta de rejeição ao Senhor. Nós preferimos tantas outras coisas do que o Senhor. Quantas vezes sabemos que Deus tem a nos dizer e adiamos as nossas conversas para uma ocasião mais adequada, por um momento. Eu lembro da minha irmã, já falei isso aqui uma vez, a minha irmã, quando eu evangelizava ela falava assim: eu sou muito nova, deixa eu ficar velha para aceitar Jesus. É assim a cabeça das pessoas. Deus, entretanto, meus irmãos, quer somente encontrar um coração genuíno, um coração que a palavra queime e que se volte para Ele e o receba. Nós não devemos colocar Deus em cima de uma imagem que nós criamos para Ele mesmo, porque crer em Deus não é isso, meus irmãos. Crer em Deus é acreditar no seu caráter, é acreditar que Ele é criador de tudo, que Ele é soberano, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer que Ele determina todas as coisas, é crer nas suas promessas, nas suas bênçãos, e principalmente, meus irmãos, crer que Ele, por amor a você, Ele enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para morrer na cruz e pagar pelos seus pecados, para que você pudesse se achegar a Ele. Crer em Deus não depende dos nossos esforços, da nossa vontade, mas de Deus, porque a obra já foi feita. Deus está buscando, queridos irmãos, pessoas de corações sensíveis, sensibilizados para dar acolhida à sua voz, à sua mensagem, e essas pessoas serão feitas filhas de Deus, e muitos de nós aqui somos filhos de Deus, porque abrimos os nossos corações. O que João está tentando nos falar, meus irmãos, neste livro, ele fala que Deus nos criou antes dos tempos eternos. Deus, Ele já fez um propósito para cada um de nós, e Ele deu então existência a cada um de nós, e ao longo da história, Ele tem nos buscado cada dia, dado elementos para chegarmos mais perto dele. E é isso que Ele quer. E eu preciso fazer uma pergunta para cada um de nós: qual a escolha que existe no seu coração? Serão as trevas? Ou você responderá positivamente? Se assim for, meus irmãos, podemos garantir que a promessa de Deus, para quem invocá-lo, o seu nome é a salvação. Não é pelo invocar, mas Ele vai dar a revelação necessária para a salvação, porque esse Deus, lá na eternidade, já nos planejou, já nos criou, já nos amou e tem uma chamada para a minha vida e para a sua vida. Essa é a mensagem de Deus. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. E eu não vou chamar você para vir aqui à frente, nada, mas eu quero que você faça um comprometimento aí no seu banco, no seu coração. Você tem certeza da sua salvação? Você já entendeu e abriu o seu coração para esse Deus que quer tornar-lhe filho de Deus? Que você possa dizer essa noite, aí no seu lugar, no seu coração: Jesus, se revele a mim, de maneira que eu possa me tornar a sua filha, o seu filho. E isso Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra, o Verbo encarnado. Obrigado por colocar essa centelha da vida, da luz em nossos corações. Somos tão gratos, Deus, porque somos tão pequenos, e mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor envia teus profetas, envia pessoas, cria situações para que possamos buscá-lo. Tudo isso por amor, Deus, porque muito mais do que essa vida, há uma vida eterna, que o Senhor está preocupado para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a enxergá-lo com mais profundidade. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém